Melhor. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando este painel. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade que a CN Saúde está tendo de estar nesse importante evento, desse significativo evento para os estabelecimentos de saúde de todo o Brasil. E é a primeira vez que criamos esse painel que vai falar um pouco sobre as convenções coletivas de trabalho, a sua importância para os estabelecimentos de saúde, os seus impactos, as suas oportunidades em uma negociação coletiva que pode trazer, sim, benefícios às relações de trabalho para todos os estabelecimentos de saúde, independente da atividade dentro do nosso setor. Estamos aqui, meu nome é Clóvis Queiroz, sou diretor de Relações de Trabalho e Sindical da CN Saúde. Estão aqui comigo o Dr. José Pedro Pedrassani, que é consultor, o advogado responsável pela nossa Federação do Rio Grande do Sul, a FEUSul, e a doutora Daniela Bernardo, a coordenadora de Relações de Trabalho e Sindical da nossa Federação de São Paulo, a FESaúde São Paulo. Nós vamos dividir esse painel em três momentos. Um momento, eu vou fazer uma abertura, um enfoque geral sobre as negociações no Brasil. Depois falará a doutora Daniela sobre os impactos, os desafios, né, para as relações de trabalho na área da saúde para os próximos anos, atuais e para os próximos anos. E depois o Dr. José Pedro Pedrassani vai abordar algumas questões sobre o Supremo Federal, sobre o voto, né, que resultou aí numa nova realidade das negociações coletivas e alguns aspectos a mais sobre essa questão jurídica. Bom, as negociações coletivas elas tomaram um novo patamar nos últimos anos, dado as posições que o Supremo Tribunal Federal adotou no tema 1046, aonde ele afirmou que o negociado vale para o legislado com algumas restrições, ou seja, aquilo que eu só não posso negociar aquilo que são direitos regulamentados na Constituição. E eu não posso negociar para menos, eu posso negociar para mais. Não é que eu não possa negociar, só que eu não posso diminuir o marco de proteção legal constante na Constituição Federal. Dado a essa discussão toda que houve sobre, e está ainda havendo sobre o piso nacional da enfermagem, o debate e o voto que o Supremo trouxe uma nova realidade para as negociações coletivas, uma vez que o Supremo determinou haver a necessidade e a possibilidade de se criar pisos regionais nos estados, a fim de que tivesse uma análise local do que fosse possível avançar no piso nacional, permitindo que as empresas, né, desse algum tipo de benefício a mais, aumentasse, né, os patamares que estavam sendo originalmente aplicados, mas que também olhasse para a sustentabilidade dessas mesmas empresas, a sua capacidade financeira de atender uma legislação que, ao nosso ver, não teve o debate adequado, no tempo adequado, dentro do Congresso Nacional. Se aproveitou-se de um clamor, né, de um momento que a gente tinha passado da pandemia, para avançar rapidamente um projeto que não avaliou os impactos que essa aplicação, que essa proposição, na época desse projeto de lei, poderia ocasionar para as empresas privadas do país. Bom, dito isso, nós também, desde essa decisão do Supremo, avançamos em muitas negociações regionais. Muitos estados conseguiram definir os seus pisos
regionais ou definir a forma a forma com que essa lei vai ser observada pelos estabelecimentos de saúde, né, criando um cronograma de implementação da lei, né, no contra-cheque do trabalhador, criando uma escala. Em alguns estados se criou uma escala que está sendo observada pelas empresas, e outros estados criou-se um piso regional que foi possível naquele momento. Às vezes não foi nem o ideal para o trabalhador e nem o ideal para as empresas, mas foi o que foi possível. A grande maioria dessas negociações se deram no âmbito direto entre os sindicatos de trabalhadores e o sindicato laboral. Algumas necessitaram de mediações que foram feitas, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pelas superintendências regionais do trabalho, ou mesmo no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho local. Nós temos notícia de apenas um dissídio coletivo, que foi que se tramitou no Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Dissídio esse que ainda está em fase de recurso. A decisão foi uma decisão extremamente pesada para o setor empresarial da cidade de Dourados, que o foco foi a cidade de Dourados, né, um dissídio localizado, aonde está criando uma série de problemas para as empresas para atender aquilo que foi decidido. A CN Saúde está apoiando o sindicato de Dourados a fim de entrar com recursos no próprio tribunal e também, possivelmente, recursos que levem a uma revisão, né, ou uma análise pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas nós vemos que também não há uma negociação unânime no Brasil como um todo. Cada estado definiu a forma de como esse pagamento será feito, cada estado decidiu valores e cada estado decidiu as suas próprias regras. Então não há uma unanimidade, não há um patamar que esteja sendo observado de forma igualitária, seja pelo lado dos trabalhadores, seja pelo lado empresarial. E aqui eu conclamo, né, aproveitando um fórum especializado como esse, para que as empresas busquem os seus sindicatos, participem das assembleias dos sindicatos e discutam essa temática, porque é muito importante a participação das empresas nesse momento da negociação, porque somente assim o sindicato vai saber qual é o limite da negociação e da capacidade das empresas de atender o que está sendo proposto pelo sindicato laboral. Então, a sua participação, empresário, é muito importante para nós, representantes empresariais e sindicais, né, neste momento onde esse assunto tão caro em todos os sentidos para a área da saúde está sendo travada de maneira local. Temos atualmente alguns estados que estão em negociação. Exemplo disso, o estado de Alagoas está em negociação, o estado da Paraíba está em negociação, Mato Grosso do Sul, mesmo com o dissídio de Dourados, né, mas a negociação estadual está em curso, e temos alguns outros estados que estão neste momento negociando a forma como que o piso nacional da enfermagem deva ser observado e aplicado. Bom, com esta abordagem inicial, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Daniela, para que ela faça as suas análises também, e posteriormente passarei para o doutor Pedrassani, lembrando que o nosso painel é um painel praticamente, um painel muito rápido, é um painel de 40 minutos que temos que dividir entre os colegas aqui as abordagens que faremos de temas tão importantes para os gestores dos estabelecimentos de saúde.
Doutora Daniela, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Clóvis. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão assistindo. Agradeço ao doutor Clóvis pela oportunidade, doutor Pedro aí pelo debate, né? Vou deixar o piso para o Pedro, né? Que o Clóvis e o Pedro aqui são os experts do piso. Mas eu vou falar um pouquinho dessa importância da negociação. Quando a gente fala, né, a gente vem, né, de uma cultura de negociação sindical que não é uma prática, né? Então a gente começa a observar que a gente não participa, né? Acho que isso que o Clóvis colocou é de extrema relevância. A gente não participa do sindicato, a gente não está ali presente, né? A gente não negocia. E quando a gente vê o próprio Supremo, né? E aqui o Clóvis falou um pouco sobre a decisão do Supremo, no sentido de prevalecer ali as negociações, a gente vê uma mudança, né? A gente começa a observar que talvez a gente possa se utilizar dessas negociações coletivas como mecanismos para que a gente possa normatizar muitas coisas dentro das empresas. Então, a norma coletiva, né, estabelecida via convenção coletiva, via acordo coletivo, ela estabelece ali condições de trabalho. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de mecanismo, né, que utilize aquilo como uma possibilidade de adequação ali das normas, dos regulamentos. A gente não sabe a força que essa norma coletiva teria ali para poder trazer realidade, né? E aí, acho que, falando um pouquinho do piso, não tem jeito, né? Mas quando a gente fala até do próprio piso, quando a gente falou da regionalização desse piso, a gente olhava as especificidades de cada local, né? Eu acho que, como o Clóvis colocou aqui, tem estados que não tinham condições econômicas nenhuma de chegar próximo àquele número, né? Ou outros que não. E aí eu vou tratar isso de uma forma generalizada, né? Eu vou trazer ali a realidade. E, às vezes, falta isso, né? Falta até os próprios sindicatos estarem ali com aporte de números, de informações, né? Então, a gente precisa de estudos econômicos, a gente precisa estar aliado, né? A gente precisa exatamente que os empresários tragam as dificuldades para que juntos ali a gente possa construir uma alternativa. Então, esse é um ponto extremamente importante que talvez a gente deixe um pouco de lado. A gente esquece um pouquinho dessas negociações coletivas e aí eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho de viver melhor, né? Essa oportunidade que a gente tem aí no movimento sindical. Falando um pouquinho do que eu até me prontifiquei a falar, né? Falar um pouquinho sobre as questões de gênero, as questões de igualdade, né? E o que a gente traz aí nas normas coletivas, a gente já vê uma abordagem, né? Uma mudança aí na concepção das normas coletivas, trazendo essas temáticas. A gente passou por uma modernização aí da área trabalhista, né? Então, em 2017, a gente traz ali possibilidades de negociações, amplia ali as possibilidades de negociações que nós temos, a gente traz ali uma flexibilidade maior via negociação coletiva, então a gente começa a observar isso, né? E as próprias diretrizes, ao próprio teletrabalho, necessariamente não precisaria de uma norma coletiva, mas a gente traz isso para uma norma coletiva para poder trazer uma regulamentação, né? E traçar as diretrizes ali necessárias, como também a gente começa a tratar desse tema, né? A gente tratar desse tema falando da equidade de gênero, falando das questões de até da transparência salarial, né? Eu assistindo ali outro dia um evento, eu achei bem interessante, uma pessoa da bancada dos empregados, ele até disse isso, né? Talvez o movimento sindical precisasse dessa força para sentar e conversar, porque aí, com a falta da conversa vem a legislação que nem sempre está adequada àquilo que é a realidade, né? Então, eu poderia ter tido uma negociação ampla, eu poderia ter discutido, ter trazido mais elementos, e, às vezes, falta essa interação, essa conversa. E aí vem a legislação, e nem sempre a legislação se adequa, né? E nem sempre ela traz os elementos necessários para poder dar uma boa diretriz, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar ali para essas normas coletivas, a gente precisa olhar isso, precisa entender essa oportunidade que os sindicatos têm. Eu acho que fica até o próprio recado, né? Quando a gente começou a discutir as próprias plataformizações, né? Começou a se discutir aí, não, mas como que o sindicato está participando, né? Mas o sindicato ele discute relações de trabalho, né? Então, se a gente está passando por uma modernização, se a gente está vivendo relações novas, né? Não dá para a
gente adequar o que a gente tem hoje, né? Hoje eu tenho aí uma relação de um século XXI e talvez eu tenha uma CLT do século passado. Então, eu tenho que começar a adequar essas normativas. E começar a adequar essas normativas, quem pode ser? Quem não mais do que os próprios sindicatos que conhecem ali a especificidade do negócio, do lado patronal, e os que são do lado laboral conhecem ali as necessidades dos trabalhadores daquele segmento para sentarem juntos e pensarem nas melhores alternativas. Então, acho que é isso que a gente precisa tentar construir em conjunto para que a gente também tenha uma outra visão, né? A gente tem uma visão muito obsoleta do sindicato. O que é o sindicato? Não, aquele sindicato não tem a minha representatividade, eu resolvo sozinho, eu mesmo procuro o sindicato dos empregados, não preciso de intervenção do sindicato patronal. E não é isso, né? É para a gente poder pensar em conjunto. E a gente até percebeu um pouco dessa força, eu acho que até por conta do piso, porque a gente entendeu uma necessidade, era uma necessidade para poder trazer sustentabilidade para o sistema. Então, todo mundo se uniu para ter um melhor resultado, né? Então, acho que se a gente buscar isso em outros segmentos, em outras alternativas, em outras temáticas, a gente vai encontrar aí melhores alternativas. Mas o tempo é curtinho, né? Senão eu tomo todo o tempo aqui. Eu vou passar a palavra para o Pedro aí, que é o homem do piso aí de todas as alternativas. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui dividindo um painel com os amigos, o Dr. Clóvis, a doutora Daniela, mas que é um painel instigante pelo tema e aparentemente pelo último assunto que vai voltar a vocês também para nós complementarmos a questão da posição do Supremo, pelo menos nesse primeiro momento, e o piso nacional da enfermagem. Eu acho que não se precisa dialogar e avançar muito em relação ao que o Supremo, por si, estabeleceu de modo precário agora em dezembro de 23. Mas eu acho que é significativo nós trazermos um pensamento de que o gestor, na condução do seu negócio, possa não ter essa amplitude do porquê da negociação, do porquê de ser instigado esse momento. Não vamos esquecer que temporalmente houve, por Sua Excelência o Ministro Barroso, o deferimento de uma liminar modificando o status quo em junho de 23, praticamente às vésperas do recesso de meio de ano dos tribunais superiores, em que determinou que, bem ou mal, o piso passaria a ter uma aplicação imediata a partir de 1º de setembro. A ACN Saúde, sob a condução do Dr. Clóvis, entendeu que, por se tratar de um piso nacional, erigido sob uma condição que não determinava condicionantes regionais, de tamanho do empregador, de finalidade do que o empregador da saúde se destina, era um verdadeiro problema impossível de se gerenciar, e a ACN Saúde buscou uma mediação nacional junto ao Tribunal Superior do Trabalho, que acolheu de uma maneira muito aberta e transparente. No curso desse diálogo, que aparentemente não existia, porque o que pressupõe o diálogo? O interesse em conversar e se construir numa mesa de negociação uma saída, que se não é a melhor saída, mas da leitura econômica do direito é a que traz mais segurança e previsibilidade, obviamente que a representação dos trabalhadores não tinha esse interesse, porque a decisão do Supremo assim definira que em 1º de setembro seria aplicável. Esse procedimento continuou no Tribunal Superior do Trabalho. Eu me recordo, e a Daniela há de recordar também, as noites sem sono que o Dr. Clóvis teve, até que em dezembro, às vésperas novamente do recesso, Sua Excelência, o ministro Toffoli, modula, aprimora aquela decisão e, em suma, o que diz? Olha, o piso pode ser regionalizado, o piso contempla, em tese, todo o conjunto de verbas retributivas do empregado sem distinção, e a sua aplicação está condicionada à negociação coletiva.
220 horas, que eu nem tinha feito referência, e, portanto, a proporcionalização da jornada. E, em suma, dizendo o quê? O piso, embora nacional, é um piso que estabelece um padrão econômico que não se sabe se é plausível nacionalmente. E existem empregadores da saúde que possuem uma atuação nacional e que, obviamente, cada localidade possui contornos especiais. Estranhamente, depois desse momento, quem com nós dialogava e que não estava muito interessado em dialogar, se mostrou numa mesa de negociação com um interesse enorme em buscar o estabelecimento de parâmetros mínimos nacionais que não se traduzissem em considerações de regionalidades que estariam apontando ou para um tempo mais longo ou para uma implantação impossível, sob o ponto de vista fático-econômico, do piso nacional nos moldes que era a pretensão dos trabalhadores. Todo esse conceito, toda essa discussão, todo esse enfrentamento trouxe à pauta qual a questão? A questão primária e ontológica, e que é o título deste mini-debate, deste enfrentamento curto. A negociação coletiva hoje é, sob o ponto de vista da gestão do empreendimento econômico da saúde, uma ferramenta essencial para a gestão e sustentabilidade. Não, mas eu, como gestor, posso praticar meus atos unilaterais? Pode. Com que segurança? Mitigada. Atribuível a uma leitura de outros atores e agentes. Mas numa negociação eu perco um pouco da minha discricionariedade, sem dúvida. Mas essa discricionariedade está sendo transformada em quê? Segurança jurídica, previsibilidade, visão de negócio, porque é possível eu compartimentar os meus enfrentamentos. Então, me parece que a leitura do piso, que é uma leitura, como disse a doutora Daniela, que instigou, em especial, o âmbito da saúde, a pensar nesta ferramenta como uma ferramenta que até então, com toda a transparência, nós pensávamos mais em regime 12/36, regimes especiais de trabalho 6/1, a condição especial de um hemocentro, a condição especial de um setor de imagem, de um setor oncológico, de um hospital dia, de um hospital com maior envergadura. E agora isso trouxe um outro debate que é possível eu, inclusive, estabelecer num modelo que não é tradicional no Brasil, de negociação coordenada, se buscar numa convenção coletiva regras macros, com possibilidade de que os empregadores possam individualmente escolher outras ferramentas para melhor aplicar um conceito mais amplo de uma convenção. E eu acho que esse que é o diálogo, Dr. Clóvis, que a CN Saúde hoje tem que olhar para um futuro, convocar os empregadores da saúde para nós pensarmos nesse caminho. Por hora, porque eu acho que essa é uma provocação que entre nós é razoável dialogarmos mais um pouquinho, acho que são as considerações. Obrigado, doutor José Pedro. Eu queria aqui agora fazer uma provocação à doutora Daniela, já que a ela coube falar dos desafios, né, para os próximos atuais e para os próximos anos. Doutora Daniela, é sabido que nós temos hoje no Congresso Nacional algo em torno de 160 projetos de lei que tratam sobre o piso da enfermagem. Desculpa, que o senhor trata do piso da enfermagem, que tratam de pisos salariais, que afetam a área da saúde. Um que está mais avançado é o do próprio fisioterapeuta, que está vindo aí. O Supremo também já deu um indicativo de que futuros pisos não serão acolhidos pelo Supremo. Além dessa questão legislativa de pisos, a área da saúde tem alguns outros desafios e eu vou trazer mais um. A sala de descanso, uma lei federal de
junho de 2023, obriga os estabelecimentos a destinarem um espaço específico para a enfermagem e traz algumas condicionantes. Como esse espaço deve existir. Por exemplo, lá fala que tem que ter banheiro dentro da sala, que tem que ter a questão acústica, a questão, o controle de temperatura e outras coisas mais. Mas essa mesma lei também fala que a sua aplicação ela não é imediata e que deva ser observada mediante regulamentação por órgão competente, regulamentação essa não existente. Mas também já sabemos que o Ministério Público do Trabalho, em alguns estados, já tem acionado alguns estabelecimentos pedindo para que essa lei seja observada independentemente do poder público federal, do executivo, ter feito alguma regulamentação sobre essa matéria. Diante desses desafios e de tantos outros que nós temos pela frente na área trabalhista, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses dois. Difícil, hein? Nossa. Bom, primeiro vamos falar da sala de descanso, que eu acho que é mais fácil aqui, né? Que ela está ali. A questão da regulamentação da sala de descanso, até o Dr. Clóvis foi aí, né? Um patrocinador nosso aí desse debate junto ao Ministério Público do Trabalho, né? E aí a bancada dos empregados. E novamente a gente sente falta, né? A gente sente falta do auxílio, né? De trazer ali os empresários para que a gente possa debater isso em conjunto, porque para a gente demonstrar para o Ministério Público, né, quais são as realidades, a gente precisa conhecer os cenários, né? Isso a gente às vezes sente um pouco de falta. Acho que especificamente do piso a gente conseguiu fazer uma reunião pela CN Saúde, convocar ali os sindicatos e o Ministério Público se prontificou a nos ouvir, né? E aí a indagado ali em alguns momentos, eu lembro até que eu fiquei um pouco indignada com relação até à discriminação, né? Porque você fala de uma sala para os profissionais de enfermagem, mas e os demais profissionais do hospital, né? Eles não teriam uma sala. E eu questionando isso, o próprio procurador, né, do trabalho, ele fez assim, né, faz sentido isso que vocês estão colocando, porque tem outras atividades, né? Eu mesmo tenho um sobrinho que é fisioterapeuta e trabalha no hospital, e ele não poderia adentrar essa sala, né? E você vê as inconsistências dessa legislação, né? Quando a gente fala de regulamentação, eu volto, né, na questão do que eu posso, como entidade sindical, participar com alternativas, né? Então, eu posso procurar via associações, via as confederações, via os sindicatos, alternativas, né? Buscar alternativa para essa regulamentação, para que essa regulamentação não venha da forma com que vem hoje, porque as fiscalizações que estão ocorrendo, elas são extremamente amplas, elas não têm, você vê, tem que cumprir o que está naquela legislação, e a legislação não traz ali, ela joga, né, determinadas informações, e a gente não consegue nem quantificar. Estou falando disso para um hospital que funciona só um hospital dia ou não, é um hospital que funciona integralmente, e aí são para profissionais, eu levo em consideração que quem precisa descansar são profissionais que têm uma jornada mais longa, né, porque tem que olhar o objetivo da lei, né? Quando o legislador foi lá, você olha o projeto de lei, você começa a ler, qual era o objetivo daquela lei? Era criar algo para trazer um conforto, um refazimento daquela pessoa que passa muitas horas dentro do hospital. Então, se eu tenho pessoas que fazem plantão de 6 horas, elas não poderiam ser equiparadas a uma pessoa que faz um plantão de 12. E aí, como que a gente vai trazer essa interpretação, né? Então, a gente precisa trazer esses assuntos aí para um debate, né? Eu acho que a gente precisaria aí colocar isso como um debate. E cada vez mais também se envolve, né? Eu acho que vou até puxar um gancho aqui que você não falou, mas falar da lei da transparência salarial, que causou aí um alvoroço esse ano, né? O pessoal discutiu muito. Vai publicar, não vou publicar, como que vai ser? Mas a gente já olha ali que a própria legislação ela já traz ali como diretriz que caso a empresa não cumpra ali, que exista, que seja configurado, que há diferença salarial, ela vai ter que desenhar um plano de ação e esse plano de ação vai ter que ser homologado junto com o sindicato dos empregados, com o sindicato laboral. Então, eu preciso trazer fortalecimento para que também essas discussões possam ser
tenham a participação do sindicato patronal, né, que a gente possa, em conjunto, trazer alternativas. Senão, a gente vai começar aí a ter todos as recorrências disso. Estou olhando o horário aqui, só porque senão eu vou comer todo o horário do Pedro. Né? Falando um pouquinho dos PLs, né? Quer que eu tenha falado dos PLs? Pedro, eu adoraria. Não. Só complementando essa preocupação sobre a sala de repouso. Toda vez que a entidade sindical acaba sendo demandada e ela se coloca numa posição primária para essa discussão, os empregadores deixam de estar expostos. Seja com a fiscalização, seja com o sindicato da categoria, seja com o conselho, seja com o Ministério Público. E isso faz com que ocorra uma proteção e uma busca por uma tentativa de regulamentação mais ampla e possível. Porque se é específico para o empregador, esse empregador muitas vezes tem diversas demandas. Possui espaço? Aquela questão muito tormentosa é uma sala de recomposição ou de descanso que são para homens e mulheres. O banheiro é único. Como é que eu vou controlar o comportamento dentro desta sala? São questões que muitas vezes o empregador fica muito exposto a ele individualmente. Era só a título de contribuição, Daniela. Obrigada, Pedro. Falando um pouquinho dos PLs, só, até para eu finalizar aqui, né? A gente tem uma sinalização do Supremo, né? Então, eu acho que isso foi um ponto bem importante ali quando a gente olha a decisão, e aí nós que estávamos envolvidos aí na temática que acompanhamos aí, temos as nossas indagações em relação a isso, né, as irregularidades que teriam para a forma com que esse piso ali foi apresentado. Você olha que eles dizem que eu preciso ter estudo de impacto econômico, eu preciso olhar para que eu possa trazer uma nova legislação sobre essa temática, e não é assim que a gente vai resolver, né? A gente tem que cuidar da livre iniciativa. Eu não posso simplesmente passar por cima disso, porque eu tenho uma questão de livre iniciativa, eu tenho que dar força para que o empresário também possa gerar emprego, e eu criando esse tipo de mecanismo, né, esses pisos que não são adequados. Você não pode falar em piso nacional quando você tem um Brasil que tem várias, né, especificidades nas suas regiões. Então, quando você olha para isso, essa criação desses pisos, elas preocupam. E é um trabalho que também os sindicatos fazem lá atrás, né, de trabalhar ali acompanhando esses projetos, até para trazer esses dados, essas informações, que aquilo não se traduz em realidades macros que poderiam ser aplicadas dessa forma. E, por mais que o Supremo sinalize que não teremos mais pisos, né, instituídos da forma com que aconteceu nesse caso do piso da enfermagem, a gente vê os projetos aí e alguns caminhando, como o Clóvis bem sinalizou aqui, o próprio projeto da fisioterapia, né? Então, se não ia ter mais, a gente já vê algum andando ali do lado ali, conseguindo caminhar para uma possível regulamentação, né? Então, acho que a gente precisa atuar, precisa trazer esse cenário aí, precisa estar próximo, né, para que a gente possa também trazer dados, números, fatos e trabalhar junto com o Congresso para evitar que isso seja aprovado e a gente seja surpreendido novamente aí com algo que não traz mais insustentabilidade para o sistema. Obrigada. Eu fui tentar falar rápido aqui, porque eu vi que tem 3 minutos aqui. Eu quero deixar o Pedro terminar de falar. Né? Mas eu ia fazer uma provocação diferente. Sobre a tua ótica, Clóvis, enquanto CN Saúde, de tudo que nós falamos, qual a importância ou qual a oportunidade de tratamento desses assuntos de uma maneira mais homogênea nacional? Quais são os espaços que a CN Saúde teria institucionais para essa atuação que tu achas relevante? Ele me jogou a bola que eu ia jogar para ele, né? Ele foi mais esperto. Bom, primeiro, só deixar claro
Hoje, a Confederação Nacional de Saúde é a única entidade nacional representativa, sindical e empresarial dos estabelecimentos de saúde. É a única entidade que representa, de uma maneira sindical, todos os estabelecimentos de saúde do Brasil, independente da categoria do setor da saúde, independente do tamanho, todos são representados pela CN Saúde. Algo que a gente estima a 430 mil estabelecimentos no Brasil hoje ativos na área da saúde são representados pela CN Saúde. O nosso sistema confederativo hoje tem mais de 100 entidades sindicais filiados a ele. Esse tamanho nos permite, Pedro, estar e representar o setor da saúde em diversos fóruns. E aqui vou me restringir especificamente os vinculados à nossa área temática, que é o direito do trabalho. A CN Saúde hoje, ela ocupa o espaço representando o setor da saúde no Conselho Nacional do Trabalho, um espaço de criação de políticas públicas, onde as principais confederações empresariais estão ali representadas. Nós representamos o setor de saúde, o setor empresarial da saúde, na Comissão Tripartite Paritária Permanente, comissão essa que discute todas as normas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que tratam de segurança e saúde no trabalho, as NRs. Então, todas as NRs, a gente participa desse processo ativamente, tanto de revisão, criação, revogação, enfim. A CN Saúde está ali sentada, inclusive, a partir do ano que vem, ou melhor dizendo, o ano que vem, a CN Saúde será a coordenadora da representação empresarial, nesse importante fórum. A CN Saúde também representa, é a única entidade da saúde que representa os estabelecimentos da saúde na Conferência Internacional do Trabalho, que é organizada pela Organização Internacional do Trabalho. Reunião essa que ocorre na cidade de Genebra, geralmente no mês de junho. E este ano, o debate lá foi a criação de uma convenção e de uma recomendação sobre risco biológico, um tema que afeta diretamente o setor da saúde. O ano que vem, a discussão será também risco biológico, e nós estaremos lá levando a visão do setor empresarial brasileiro da saúde sobre essa temática. Então, fora isso, nós estamos em diversos outros fóruns, grupos de trabalho, representando o nosso segmento. Eu queria aqui reforçar, nesses minutinhos que me restam, da importância do setor, das entidades da saúde, dos estabelecimentos de saúde, de buscarem os seus sindicatos, de fortalecerem os seus sindicatos. Uma conta básica que eu sempre fiz em todos os sistemas confederativos que eu já passei na minha vida, e eu estou no terceiro, é que, sim, as empresas não têm noção de quantas pessoas elas liberam, por dever legal, liberam trabalhadores para atuarem no sindicato de trabalhadores. Milhares são liberados para atuarem no sindicato de trabalhadores. Mas não liberam a mesma quantidade, ou não remuneram o sindicato empresarial na mesma proporção para fazer frente ao sindicato de laboradores. Ela muitas das vezes não consegue ver a importância dela estar filiada para que, junto com as demais empresas da sua localidade, tenham no sindicato aquilo que você estava falando, Pedro, um guarda-chuva de proteção aos seus interesses. É o sindicato local que vai conversar com o prefeito, é o sindicato local que conversa com o vereador, é o sindicato local que conversa com o secretário de saúde, é o sindicato local, que seja municipal ou estadual, que conversa com o governador. Mas para ter, inclusive, esse tipo de conversa, ser essa linha de defesa dos interesses empresariais, o sindicato local precisa ser forte. Além dele ser forte, ele precisa ser representativo.
Então, da importância de que os estabelecimentos, os gestores que estão nos ouvindo, participem do seu sindicato local. Né? Façam questão de estar nos debates do sindicato local, ajude o sindicato local a debater os temas que afetam a todos. Claro que nós temos concorrência entre estabelecimento A e estabelecimento B, né? Mas isso é uma outra discussão. Nós temos assuntos regulatórios que afetam a todos de uma maneira geral. E esses assuntos é o campo de atuação do sindicato, que vai defender a todos de maneira igualitária, que vai defender os interesses de todos, que vai ser o guarda-chuva de proteção daquele estabelecimento e vai falar de uma maneira coletiva e não individual. E isso ajuda muito. Um exemplo que eu trago aqui, por exemplo, o Sindicato de Brasília. O SBH representa, em Brasília, nós, né, o setor da saúde em Brasília, é o segundo segmento que mais emprega trabalhadores. Segundo. Nós só estamos abaixo do comércio. O segundo é a saúde. Olha a força que a saúde tem na economia do Distrito Federal. É o segundo segmento. E isso é dado de CAGED, não é eu contratei vezes 4, vezes... Não, CAGED. Né? Trabalhador vinculado a estabelecer a CNPJ de empresa da saúde. Poucas pessoas sabem, Pedro, que o setor da saúde é o terceiro setor que mais emprega no Brasil. É o terceiro. Nós só estamos abaixo do comércio, da indústria e depois da saúde. Nós estamos à frente do transporte, nós estamos à frente da agricultura, nós estamos à frente do sistema financeiro. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o setor da saúde gerou de saldo positivo, Pedro, mais de 1 milhão de postos de trabalho. Tirando o que nós contratamos e o que foi demitido, um saldo positivo de mais de 1 milhão de trabalhadores. Sabe o que quer dizer isso? Nos últimos 10 anos, nós geramos de saldo positivo mais do que todo o sistema financeiro atual do Brasil. Isso mostra a pujança do nosso segmento, a importância que o nosso segmento tem na economia brasileira. E é essa força que o sindicato tem que se utilizar, né, dessa representatividade toda para defender os interesses de toda a nossa categoria. E só podemos fazê-lo se os empresários que fazem parte do nosso segmento estarem juntos no nosso sindicato, no nosso sistema confederativo, levando as demandas, levando os problemas, ajudando a solucionar esses problemas, nos dando argumentos para utilizar junto ao secretário de saúde, seja municipal, estadual, ao secretário de fazenda, ao prefeito, ao governador. Então, assim, para encerrar a minha fala e já aqui agradecendo a presença de todos os colegas aqui, doutora Daniela, doutor Pedro, a CNSaúde está disposta e tem condições de fazer muito. O sistema confederativo da saúde, que está aqui representado, temos representantes de 2 federações importantes, e eu, como da própria CNSaúde, nós podemos fazer muito. O sistema confederativo empresarial da saúde pode fazer muito por você, gestor da saúde. Nós só precisamos conhecê-lo, nós só precisamos que você esteja conosco junto no sindicato, levando os seus problemas para que a gente possa discutir soluções e buscar, através das nossas entidades, que o poder público nos ouça, através de ações judiciais perante o judiciário e nos dando argumentos para levarmos também a sua linha de defesa ao parlamento, seja ele no Parlamento Federal ou no estadual. Dito isso, eu vou dar 30 segundos para as considerações finais de cada um, porque nós já estouramos nosso tempo. Doutora Daniela. Eu só vou agradecer a oportunidade, e você já falou, faço suas as minhas palavras. Falei ao contrário, né? Faço minhas as suas palavras, perdão. Mas o respeito ao tempo e a todos é esta consideração, e agradecer por nós nos encontrarmos e conseguirmos falarmos juntos a respeito desse tema. Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos que estão também nos assistindo, todas as pessoas que estão conosco aqui nesse debate, e a CNSaúde só tem
a agradecer a organização do evento pela abertura do espaço, um espaço tão democrático, para que a gente pudesse debater temas tão importantes. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado e um bom dia a todos. Pergunta, essa questão da sala de repouso, os outros setores da economia que trabalham em ambiente de estreia já deve ter alguma experiência com isso, né? Alguma coisa que a gente possa estar utilizando como referência? Nós tivemos um debate de 1 ano e 3 meses no Ministério Público do Trabalho